Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável pelo projeto Clube do LCA. Hoje eu quero falar sobre um assunto de certa forma polêmico, baseado muito em um estudo publicado recente no British Journal Sports Medicine. O assunto de hoje é para falar sobre tempo de retorno ao esporte. Será que os 9 meses é um período que é chave para o sucesso do retorno ao esporte? Vamos lá. Muito se fala sobre o tempo ideal para retornar ao esporte após uma reconstrução do LCA, mas será que esse tempo de 9 meses ele é um número mágico? Será que é um número suficiente para retornar ao esporte de forma segura? Hoje a gente vai discutir um estudo recente que traz novas perspectivas sobre essa questão. Bom, o tempo para retorno ao esporte, ele vem sendo algo bem discutido recentemente, mas que pouca coisa muda, para falar a verdade. Antes, era comum você ver atletas retornando com 5, 6 meses após a reconstrução do LCA, e hoje parece que cada vez mais estamos mais conservadores, segurando mais o atleta para que ele tenha uma menor chance de ter uma nova lesão de LCA. Ou seja, o objetivo de segurar um pouco mais o atleta em torno de 9 a 12 meses para retornar ao esporte é puramente com o objetivo de segurança e também, secundariamente, para que ele retorne com uma maior performance ao seu esporte, porque há um período maior de preparação. Mas por que isso, né? Quando nós temos uma ruptura do ligamento cruzado anterior, esse ligamento precisa ser reconstruído. Ele geralmente é reconstruído através de um tendão, ou tendão patelar, ou tendão de isquiotibiais e grácil, ou tendão do quadríceps. Esses são os enxertos mais utilizados. E pense que esse enxerto de tendão precisa virar um ligamento. É um processo que a gente chama de ligamentização e é um processo que demora, ou seja, o enxerto vindo do tendão precisa morrer, precisa sofrer um processo de necrose e se tornar um ligamento com as propriedades do ligamento. E esse processo demora, por isso cada vez mais tem percebido que segurar um pouco mais é algo mais interessante. Porém, obviamente, o tempo não é o único a ser considerado quando a gente pensa em retorno ao esporte. E por que é importante o tempo de retorno ao esporte como critério de segurança? Alguns estudos recentes demonstram que atletas que seguram um pouco mais, ou seja, que retornam um pouco depois ao esporte, possuem uma chance menor de ter uma segunda lesão de ligamento cruzado anterior. Se você está passando por uma recuperação ou trabalha com atletas em reabilitação de LCA, de cirurgia de joelho, esse episódio é para você. Vamos lá, que estudo é esse, Thiago, que foi publicado no British Journal Sports Medicine? O nome do estudo é Is 9 Months the Sweet Spot for Male Athletes to Return to Sport After Anterior Cruciate Ligament? Ou seja, será que o tempo de 9 meses, ele de fato salva atletas para retornar ao esporte após uma reconstrução do LCA? Esse foi um artigo publicado pelo grupo de medicina esportiva do Hospital de Asperta, que é um hospital referência em tratamento de lesões de LCA. E o que eles fizeram é que eles pegaram alguns sujeitos que praticavam esportes, pelo menos nível 6 da escala Tegner, que é uma escala que avalia nível esportivo, principalmente esportes que envolvem movimentos de pivô, como o futebol e o basquete. Eles selecionaram esses indivíduos e, ao todo, foram 530 homens envolvidos na pesquisa. Por se tratar de um país onde o esporte feminino não é tão difundido, as mulheres não foram incluídas nesse estudo. E o que eles encontraram aqui como principais achados desse estudo? 72% dos atletas retornaram ao esporte em até 2 anos, então eles fizeram um acompanhamento desses atletas por até 2 anos após a reconstrução do LCA e perceberam que 72% conseguiram retornar ao seu esporte. Aqueles indivíduos que completaram a reabilitação e cumpriram com os critérios de alta foram 6 vezes mais propensos a voltar ao esporte. E aqui estamos falando de critérios clínicos, não critérios de tempo. O tempo de retorno, vejam só, o tempo de retorno não influenciou o risco de uma nova lesão, desde que os critérios de reabilitação fossem atendidos. E aqui um ponto interessante também do estudo é que a maior adesão à reabilitação resultou em menores taxas de relesão do LCA. Ou seja, os atletas que aderiram mais ao tratamento, tanto em frequência quanto em quantidade de sessões, eles tiveram menos chances de ter uma nova lesão de LCA. E sobre esses achados, eu vou agora trazer um pouco da minha opinião e daquilo que eu li dentro da discussão do artigo para debater aqui com vocês. Vamos lá. 72% dos atletas retornaram ao esporte em até 2 anos. Esse é relativamente um número bom de atletas retornando ao esporte. O que a gente vê é que muitas vezes esse número ele é menor.
atinge 50, 55, 60. Claro que quando a gente pensa em atletas profissionais, esse número aumenta. A gente tem estudos que mostram mais de 80% dos atletas retornando ao mesmo nível pré-lesão. Só que quando a gente pensa em uma população mais genérica, esse número às vezes é muito mais baixo. E muitas vezes a principal causa de não retorno ao esporte não é nem dor e nem perda de função, mas está muitas vezes ligada a aspectos psicológicos, como o medo de ter uma nova lesão. Então é muito comum também indivíduos modificarem a sua atividade e muitas vezes perderem a motivação de retornar ao seu esporte. Bom, outro achado interessante, aqueles que completaram a reabilitação e cumpriram os critérios de alta tiveram propensos a 6 vezes mais, tiveram 6 vezes mais chances de retornar ao esporte. E isso é muito claro, isso é muito óbvio, porque imagina um indivíduo que não faz uma reabilitação bem feita, que não atravessa as fases como deveria atravessar, fases para começar a correr, fases para começar a fortalecer, fases para começar a saltar, para começar a mudar a direção. Esse indivíduo vai ter uma dificuldade muito maior de retornar ao esporte. Uma, porque ele não vai estar apto para retornar ao esporte, ele não vai ter de fato força, não vai ter de fato controle neuromuscular e muito menos confiança de retornar ao esporte. O tempo de retorno não influenciou o risco de uma nova lesão, desde que os critérios físicos de reabilitação fossem atendidos. Eu costumo dizer que o retorno ao esporte ele começa no dia 1 da fisioterapia. Na verdade, ele começa logo no pós-operatório. Por quê? Porque se eu não atravessar a fase inicial de reabilitação, eu não vou conseguir chegar na fase intermediária bem. Eu não vou ter critérios para evoluir para a fase intermediária. Se eu não fizer tudo certinho na fase intermediária, eu não vou conseguir avançar para a minha fase avançada. E, consequentemente, eu não vou conseguir chegar na fase de retorno ao esporte. Então é preciso seguir uma reabilitação com critérios desde o início, com metas, com objetivos, com dados numéricos para que consiga evoluir com uma maior segurança. Não dá para ficar só na subjetividade. E não dá também para tratar, isso eu costumo dizer sempre, não dá para tratar uma lesão de LCA 6 meses em cima de uma máquina. Não tem como. 6 meses fazendo a mesma coisa, fazendo alongamentos, fazendo elástica-estimulação com movimentos de SLR, com elevação da perna reta, não dá. Esse indivíduo precisa evoluir e precisa ter um incremento de carga sobre ele para que ele consiga, de fato, retornar ao esporte com uma maior segurança. E uma maior adesão à reabilitação resultou em menos taxas de relesão. Esse é um dado que é bem interessante também e reforça novamente a ideia de que o indivíduo mais motivado é o indivíduo que vai participar mais da reabilitação. Por isso que eu pego muito no pé referente a isso. Eu enfatizo muito para que o indivíduo consiga ter com ele, claro, as fases de reabilitação e consiga cumpri-las. Então, elaborar metas, mostrar resultados, torná-lo participativo no tratamento vai facilitar a sua motivação em participar e vai fazer com que esse indivíduo tenha uma maior aderência ao tratamento. E essa aderência, essa adesão vai ser muito mais efetiva quando a gente pensa em menores chances de novas lesões. E, consequentemente, vai ser mais fácil para o indivíduo retornar ao esporte. Tá, Thiago, mas e aí? Será que essa ideia de 9 meses é um mito, então, que se criou? Foi um número cabalístico? Não, na verdade, essa ideia de 9 meses, ela começou a surgir bastante em meados de 2016, quando um estudo publicado por Driden e colaboradores mostrou que a cada vez que o indivíduo retornava ao esporte após o 6º mês, as suas chances de relesão reduziam em mais de 50%. Mas na verdade, quando a gente pensa em 6, 9, 12 meses, se a gente parar para pensar, e é importante que a gente faça isso, que a gente pense sobre os resultados e pense por que a gente faz isso, são cortes transversais. Ou seja, você tem grupos que estão dentro daqueles períodos. São cortes feitos no tempo para que haja uma comparação. Poderia ser talvez uma separação bimestral, uma separação mensal, e os resultados talvez fossem um pouco diferentes. Então essa briga dos 9 meses versus antes dos 9 meses, ela não é nova dentro da nossa profissão. E é algo que eu gosto de refletir o seguinte: vamos imaginar que você tem um atleta puramente apto do ponto de vista funcional para retorno ao esporte. Então o indivíduo tem força, tem controle, já cumpriu todas as fases, mas ele está no 8º mês de reabilitação e 29 dias. Isso é uma sexta-feira, virou o final de semana, na segunda-feira ele fechou 9 meses. Agora sim, ele está apto para retornar ao esporte. Será mesmo que é isso?
Será mesmo que essa simples diferença de 2, 3 dias torna esse indivíduo apto para retornar ao esporte? É por isso que a gente precisa refletir sobre o critério tempo. E esse estudo, ele é muito interessante nesse quesito. Ano passado, uma meta-análise publicada na JOSP mostrou pra gente o seguinte: ela pegou atletas de futebol, atletas recreacionais, ou seja, que não eram profissionais, e atletas profissionais, e comparou os indivíduos que voltaram antes dos 9 meses e os indivíduos que voltaram depois dos 9 meses. E o que eles perceberam? Os atletas profissionais, não há diferença a nível de lesão. Os atletas não profissionais, aí sim, a gente vê uma diferença no nível de lesão pós-retorno ao esporte. Então essa meta-análise do ano passado, ela já traz pra gente uma forma de a gente refletir dentro do critério tempo para retorno ao esporte. Esse estudo publicado na Bleach traz ainda uma nova reflexão sobre o critério tempo. O tempo sozinho não entrega nada. O tempo não será o único critério de retorno ao esporte. A gente precisa olhar para outros componentes. O tempo sozinho não garante que o atleta está pronto para voltar. Precisamos olhar para força muscular, controle neuromuscular, desempenho em testes funcionais e aspectos psicológicos. Mas então, como decidir o momento certo para retornar ao esporte? Existem alguns critérios objetivos que a gente precisa levar em consideração, como força, e a gente pensa em nível de simetria de força entre os membros de pelo menos 90%, testes de saltos, onde a gente tem uma simetria também próxima de 90%, como os rope testes, testes de controle neuromuscular, para a gente verificar a qualidade de movimento, e a preparação psicológica desse atleta para retornar ao esporte. Existem ferramentas para a gente avaliar isso. Precisamos levar em consideração o contexto. Eu gosto de falar também que o retorno ao esporte ele é contextual. Se eu tenho um atleta que já teve uma lesão anterior, talvez eu tenha que ter um cuidado um pouco maior. Se eu tenho um atleta com frouxidão ligamentar, talvez eu tenha que ter um cuidado maior. Um atleta um pouco mais pesado também. Então, o meu papel como fisioterapeuta esportivo, o papel do preparador físico, do médico, é entender esses contextos e essas relações e apresentar para o atleta, seja você um atleta recreacional, um atleta profissional, para conseguir retornar ao esporte com maior segurança. Para mim, o que eu penso, se é que cabe a vocês aqui a minha opinião. Do ponto de vista clínico prático, pouco muda aquilo que eu aplico. Para mim, o retorno ao esporte continua sendo contextual do ponto de vista temporal. E aí eu vou levar muito em consideração os critérios físicos, aqueles que eu citei para vocês, unidos de como foi a reabilitação desse atleta. É assim que eu sigo com meus atletas, sejam presencialmente ou sejam via online. Aqui vão também algumas dicas práticas para vocês. Se você é atleta ou passou por um processo de reabilitação do LCA, está passando, siga os critérios objetivos antes de voltar ao esporte. Se você é profissional da saúde, não foque apenas no critério tempo. Avalie todo o processo de reabilitação. Na minha experiência, eu vejo muitos atletas, até mesmo profissionais, colegas, que ainda se apegam muito ao tempo de reabilitação, sem considerar se o paciente ou o atleta realmente está apto para retornar ao esporte. Esse estudo reforça justamente o que eu já defendo há bastante tempo. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que ele tenha gerado reflexões a você. E se esse conteúdo faz sentido para você, não deixe de compartilhar na sua rede social, de enviar para aquele seu amigo que precisa se atualizar do ponto de vista científico do processo de retorno ao esporte pós-reconstrução do LCA, seja ele um indivíduo que já voltou ao esporte, como um atleta, seja ele um indivíduo que está passando por reabilitação, ou seja ele um profissional da saúde. Não deixe de acompanhar o Clube do LCA nas redes sociais, vou deixar o link na descrição do episódio, vou deixar também o link na descrição do episódio do artigo publicado na Bleach Journal Sports Medicine. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.